E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler hoje em Apocalipse capítulo 10, versículo 6. A gente agradece pelos momentos que temos estado aqui. Eu creio que Monjuíli não aguenta mais, né, Monjuíli? A gente já está, vai fazer 8 dias aqui na casa dele. É bom que ele tem várias casas, a gente fica um tempo numa, um tempo na outra. Aí vai passando o tempo. Vamos ler aqui. Que Deus possa recompensar a Monjuíli, a Mancarme, né? Possa... Ele já é abençoado, né? Possa dar força nessa caminhada final. Apocalipse 10, verso 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar mais uma vez na sua palavra. Sentai-vos. Tempo terminado. A gente quer que sempre o tempo continue e a gente possa viver por longo tempo, mas chega um momento que o tempo termina para todos nós. E isso não é fácil da gente encarar, mas isso aqui é uma realidade. O tempo terminado. Eu quero falar aqui a respeito, aliás, que eu coloquei tempo terminado, mas é a mesma coisa de que o tempo vencido, né? Aí está tempo vencido, é. E sempre Deus, ele dá uma tolerância. Deus é um Deus tão longânimo, que aquele tempo vence, ele dá aquela tolerância. Você já viu no banco, quando você vai receber, em qualquer repartição, tem um horário daquele tempo vencer. Aquele tempo ser vencido, aí eles fecham a porta, mas para quem está lá dentro tem uma tolerância de poder fazer o pagamento, de poder resolver a sua situação, mas quem está de fora, o tempo está vencido. Então é igualmente com Deus. Nós vamos falar um pouco e ver como é que Deus, ele é tão bom, né? A gente vai ver na América do Norte, a gente vai ver que aonde Deus está, onde ele está com a sua mensagem, a coisa prospera, a coisa é abençoada. A gente vai ver lá no Egito, quando José estava para ali, ele era a mensagem da hora. Você vê que até seu pai, seus irmãos tiveram que se dirigir para ter o alimento ali com José. Então ali era abençoado, né? E aquele tempo eles trabalhavam com prata, com ouro. Então era onde Deus estava trabalhando, era no Egito. Então todas as nações tinham que
fazer parte daquela moeda ali, né? Se beneficiar e se sujeitar àquela moeda. Então a gente vai ver aqui também nos Estados Unidos, quando a mensagem, o mensageiro estava ali, aquilo tinha valia, você vai ver que o dólar foi uma explosão para o mundo todo, né? Eu vou ler aqui a respeito de um pouquinho do dólar. O dólar americano, o USD, surgiu da necessidade de uma moeda para financiar a guerra na independência dos Estados Unidos em 1776. No entanto, a Casa da Moeda dos Estados Unidos só iniciou a produção do dólar dos Estados Unidos como uma versão local do dólar espanhol, entre parênteses, que era implantado, usado nas Américas, fecha parênteses, em 1792. O Federal Reserve, que passou a atuar como o Banco Central dos Estados Unidos da América do Norte, emitido o dólar, foi fundado em 1913. Para você ver, o irmão Branham nasceu em 1906. Então, este dólar ele teve uma valia, assim como a mensagem pentecostal teve um tempo. Aí você vê que a mensagem do irmão Branham também, de primeira e segunda etapa, ele teve um tempo. E chegou quando o Cordeiro ele saiu do trono de intercessão, aí você diz, mas pastor, que misturada é essa, que salada é essa? Para você entender que como Deus faz o espiritual e o natural, eles correm paralelo, natural e espiritual. Você vai ver os Estados Unidos sendo abençoado com esta moeda do dólar. E quando em 1994, meu irmão, o irmão Branham já falava no tempo dele, que ele já estava vivendo de imposto, que eles tinham emprestado há 40 anos atrás. Então Deus parou de tratar com este dólar aqui. Assim como a mensagem na América do Norte ele terminou, então Deus também tem um tempo para Deus encerrar, tem um tempo para Deus terminar. Aí você fala ali, mas pastor, mas a gente vê o dólar, ele ainda vale. É a tolerância mesmo. É a tolerância que Deus dá, mas que Deus não está tratando. Eu estou jogando aqui para você que é espiritual, não estou numa parte política. Eu quero que você entenda o espiritual aqui da mensagem. Então você vai ver que em 1994, primeiro de, eu creio que, deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei, 1994, 1º de julho, foi lançado o real. O que era que Deus estava mostrando? Que Deus já parou de tratar com a América, parou de tratar com a primeira e segunda etapa, e agora Deus estava tratando com a terceira etapa. Você pode ver que era o cruzeiro, na época desse real era o cruzeiro, e precisava de muitos cruzeiros para valer R$1. Era muitos cruzeiros. E você vê que este plano real foi uma coisa que explodiu, trouxe uma prosperidade no Brasil. E você vai ver que no ano 2000 as pessoas pensavam até se suicidar, pensavam se matar, porque as pessoas falavam que era o fim do mundo, que não chegava, até mesmo a minha sogra, ela era crente da pentecostal, ela dizia que ela via uma grande explosão no ano 2000, mas era a passada dela para o Senhor e ela não entendeu. E esta mensagem também, que foi uma prosperidade espiritual. Assim como a América do Norte teve uma prosperidade espiritual desta mensagem que eles não reconheceram, e você vai ver também, no lado natural, uma prosperidade na parte natural com estes dólares, que várias nações ficaram reunidas ali, porque este dólar ele tinha muito valor. E você vai ver também a prosperidade. Assim como o dólar teve um fim, nós vemos que este real também está no fim dele. Você vê que ele está perdendo o valor, né? Ele está perdendo valor. É igualmente a mensagem também, ela está no fim. Ela está perdendo valor, mas para quem é que ela perde valor? Ela perde valor para o não eleito. Ela perde valor para aqueles que não crêem, mas para nós tem um grande valor, porque nós vamos sair daqui. Então você não tem que se perturbar
com a necessidade, a crise financeira, nós somos cristãos e sabemos que quem nos sustenta é Deus, né? O problema é que nós, como seres humanos, se Deus fosse nos destruir, Ele já teria nos destruído, porque se tem um ser humano que reclama, a gente fala do filho de Israel lá, que ele reclamava, porque eles comiam lá só aquele maná, eles estavam enjoados, eles pediram carne, deu, ele já estava enjoado daquela carne, né? Então eles começaram a ter várias queixas, e é isso que a gente como ser humano, a gente não é diferente dele. Se a gente está comendo só frango, a gente come uma semana de frango, a gente começa a reclamar. Se for uma semana de bife, a gente começa a reclamar. Tudo a gente reclama. Se está quente, a gente reclama. Se está frio, a gente reclama. Mas a única coisa que a gente não pode reclamar é com a palavra. A gente não pode se enojar, a gente não pode ficar farto e ficar reclamando, mas só essa mensagem, só essa palavra. Você vai ver que o tempo de Noé foi 120 anos, Noé repetindo aquela mesma mensagem. Você vai ver que do tempo de Jesus até o tempo do Cordeiro sair do trono, foi 2000 anos só repetindo a mensagem da graça. E agora, de 2000 para cá, porque quando estes selos foram revelados na América do Norte, você vai ver que não teve tempo do irmão Branham explicar. Veio a primeira e segunda etapa, passamos por 40 anos de primeira e segunda etapa, até que esta prosperidade que nós tivemos de 94, eu creio que o pastor Armar vem falando 94, 95, se você pegar essa mensagem, justamente quando este real foi fundado. Este real tinha valor, irmão. Eu lembro que em 1994, a gente estava fazendo um trabalho, eu e meu irmão, e mudou esse dinheiro de cruzeiro para real, 50 centavos para fazer uma farra. Dava para te comprar refrigerante, dava para te comprar merenda. E hoje pega 50 centavos. Tu já não compra mais nenhum ovo. Por quê? Porque ele perdeu seu valor. Ele está perdendo, assim como o dinheiro americano, ele perdeu o valor. Ele está sem valor. Eles podem gritar. O que é que eles estão vivendo? Eles estão vivendo de reputação. O que é que o real está vivendo agora? Eles estão vivendo de reputação. Eles vão mudar. Só que eles vão mudar, mas quando eles mudarem, Deus não vai estar mais aqui para dar prosperidade a essa moeda que eles vão mudar, porque Deus vai tratar lá com os judeus. Sempre a prosperidade vai lá quando Deus vai tratar, mesmo na tribulação. A pessoa vão estar comendo, vai dar tempo de comer? Vai, eles vão comer. Eles vão comer, eles vão negociar, eles vão viver normalmente, mesmo com a tribulação. Então, a prosperidade, a mensagem sempre acompanha esta prosperidade. Agora, não é uma prosperidade, muitas das vezes, como nós temos a prosperidade para o cristão, é a prosperidade da mensagem. Então, Deus sempre acompanha, Deus sempre dá um sinal até na própria moeda. Você vai ver que na nota do dólar tinha o quê? Tinha um olho e tinha uma pirâmide ali. Então, tudo aquilo mostrando o que Deus estava fazendo naqueles dias. Aquele ministério que não somente de base, não somente de fundamento, não somente de alicerce, mas uma mensagem que chegou no homem, a estatura de varão perfeito, que teve a pedra de coroa, teve a mente de Cristo, teve a cobertura, né, que mesmo ele não podendo falar, mas vem este ministério de Apocalipse 10, de 8 a 11, vem com a mente, que vai além dos olhos, vai além da boca. É a mente, porque sem a mente você não tem como enxergar, sem a mente não tem como você se movimentar. Então precisava deste ministério de Osmar Brana. Por que põe o nome dele? É Bran. Deus não trata com uma mensagem sem ter um homem. Deus sempre tem que ter um homem, apesar que não é o homem. A gente sabe que não é o homem, a gente sabe que é o ministério, a gente sabe que é Deus. Então, essa mensagem tem terminado. Essa mensagem, tempo terminado. Tempo terminado. Não adianta as pessoas querer continuar pregando, evangelizando, fazendo e batizando, não. Ela terminou. Ela terminou. Você vai ver que cada mensageiro, cada profeta, ele traz uma mensagem e termina.
Noé teve o momento certo, 120 anos, o pessoal ficou tão cheio daquela mensagem, não aguento mais na igreja de Noé. Porque na igreja de Noé, ele vai só repetir que vai chover e que ele está construindo uma arca. Você já pensou? Deus ser longânimo e badalar no teu ouvido 120 anos com a mesma mensagem? Já pensou uma coisa dessa? O povo estava enjoado, mas você sabe que para o eleito, ele ouve diferente. Para o eleito não é repetido. Para o eleito, Deus... você pode ter aquela mensagem que parece decorada. Olha, irmão, a mensagem de Noé não virou decoração para o eleito. Aquilo entrava e alimentava eles. Tinha um segredo. Tinha um segredo. É igual a mensagem de Jesus Cristo. Depois da partida dele, você vai ver que ele veio e aquele segredo estava dentro do coração dos discípulos. Que ele já não fala, o que eles falavam já não era dele, o que eles pensavam já não pensavam mais como antes. Regularmente aquilo que estava no coração de Brana e que Brana levou para a sepultura. Isso veio sobre João. E aquele mesmo espírito que estava em Brana estava em João. E ele pôde ver as coisas que o irmão Brana não pôde falar. Ele pregou, mas não pôde falar. E começou a profetizar outra vez. Mas assim como cada mensagem de cada mensageiro, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, ela chega a um fim. Ela termina. E quando ela termina é para entrar outra. Olha, a mensagem de Moisés terminou para entrar a mensagem de Josué. A mensagem de Jesus terminou para a entrada do Espírito Santo nos apóstolos. A mensagem de Brana terminou com que ele fez o papel de Moisés e fez o papel de Josué. Mas nós também temos, ele fez o papel de Josué, mas que foi proibido esclarecer. Então Deus teve que levantar um Josué, chamado Osmar Brana. Quando ele pregava, dai-me pastor Josué, Deus já tinha dado um pastor Josué. E as pessoas, elas não percebiam que ele era, os pastores não perceberam que eles eram Josué. A pior coisa é você querer ser e Deus não ter te escolhido. Só que Deus escolheu ele, mas todos esses mensageiros, todos esses profetas, eles tiveram o seu tempo terminado. O irmão Brana teve o seu tempo terminado da primeira e segunda etapa, que ele esperava que era a morte dele, ele pensava que era a morte dele por causa daquela visão que ele teve, aquele grande estrondo. E aquilo mexeu com ele até queria que deixar a Bíblia dele, falou para a irmã Meda que a Bíblia dele seria de José. Mas só que, de que adianta você ter a Bíblia, de que adianta você ter o esboço, todos os esboços do irmão Brana pode ter ficado para José, mas você não depende só de ter a letra, você não depende só de ter os esboços, você não depende só de ter os DVD, tanto do irmão Brana quanto do pastor Osmar. Eu posso ter os 5.000 e ouvir os 5.000 DVD do pastor Osmar, mas se aquele espírito que estava dentro do pastor Osmar não estiver dentro de mim, se aquele Espírito Santo que estava dentro de Osmar não estiver na igreja, você não entende. Você não entende. Você precisa daquele Espírito Santo. Você precisa daquele ministério dentro de você. Aí você já nem precisa olhar para o esboço dele. Você nem precisa olhar, mesmo tendo a Bíblia dele, mesmo respeitando a Bíblia dele. Mas não é a Bíblia, é o Espírito que está na letra, é o Espírito do compositor. Se ele não tiver, não adianta, você pode ouvir. É como hoje. Hoje eles estão mandando ouvir. Eles estão mandando apertar o play. Mas você sabe por quê? Eles mandam apertar o play? É porque o tempo tem terminado. O tempo terminou. Não tem mais como. Eles podem ouvir, mas não vai fazer efeito na vida deles. Essa voz de Osmar Brana não é para todos. Essa mensagem de Osmar Brana não é para todos. Essa mensagem para Osmar Brana é para o eleito. O eleito vai ouvir, o eleito vai crer, o eleito vai mudar de vida, o eleito vai converter. Mesmo que ele não queira converter, mesmo que ele não deseje converter, mas ele vai converter porque ele é pré-ordenado antes da fundação do mundo para sair e ser transformado num abrir e fechar de olhos. Hein?
Então, eu esqueço o tema aqui que eu coloquei, eu tenho que olhar aqui. Tempo vencido. Então, todo o tempo de cada mensageiro vence o tempo do mensageiro, dele entregar, dele falar aquela mensagem, como a de Noé, venceu o tempo de Noé, ele entregou aquela mensagem. Depois que ele entrou na arca, e que ele fechou por dentro, e o irmão Brana diz que Deus fechou por fora, porque o coração dele era muito bom. O coração dele era como o coração de Brana, o coração de Noé era como o coração de Osmar Brana, o coração de Noé como o seu coração, que você quer colocar as pessoas dentro, mas Deus não viu. Mesmo que eles ouçam, não vai fazer efeito para eles. Mesmo que eles ouçam. Mas por que o Senhor está pregando? Porque eu fui constituído para pregar. Para mostrar a verdade, porque se eu não fosse constituído, eu não estaria aqui. Um homem não tem capacidade de trazer nada se Deus não tiver levantado tanto para fazer o mal quanto para fazer o bem. Você vai ver que Faraó ele foi constituído para fazer o mal, mas ele estava trabalhando para Deus. Você vai ver Moisés levantado para fazer o bem, para trazer uma mensagem para o povo sair do Egito. E quem foi que trabalhou para fazer este povo sair do Egito? Quem foi que trabalhou para Deus? Foi o próprio Faraó. Deus endureceu o coração dele e ele ficava ali. Mas o tempo ali do Egito já tinha terminado, irmão. O tempo já estava vencido, irmão. Você sabe quando o tempo vence? Mas só quem é beneficiado é aqueles que estão dentro. Você sabia que o tempo de Noé estava vencido, mas você sabe que só quem estava sendo beneficiado era Noé com sua família ali dentro da arca. Estava desfrutando daquele alimento. Os de fora estavam vencidos, por de fora não tinha mais tempo, por de fora não tinha mais arrependimento, por de fora ele não sabia mais o que fazer, mas por de dentro havia graça, havia misericórdia, porque ele estava dentro daquela arca, mesmo com o tempo terminado, mesmo com o tempo vencido, e era uma tolerância que Deus estava dando para eles. Não é a repetição dos dias de Brana? O tempo terminou, o Cordeiro saiu do trono em 1963. Mas Deus tinha uma tolerância de resgatar, de alcançar esta noiva brasileira que estava no Brasil e com 7 nações vizinhas. Ele teve essa tolerância para chegar ao conhecimento de primeira e segunda etapa como evangelismo, ministério evangelístico. Aí depois alcançar com Osmar Brana o ministério profético para alcançar o eleito com esta terceira puxada. Oh, irmão, não foi uma tolerância, uma longanimidade de Deus, e Deus colocar esse homem aqui para nós, pregando para nós, por 24 anos, sem cansar, subir no púlpito. O tempo terminou, a era acabou, não há mais tempo. Oh, irmão, e ele pregava isso, mostrava a HM, faz parte do novo nome de Deus. Ele subia no púlpito para pregar uma coisa, quando ele vinha para aquilo. E chegar ao ponto dele dizer também, o meu tempo venceu, a mensagem terminou, porque o tempo dele estava vencido e Deus precisava dar esta tolerância. Irmão, nós estamos na tolerância de Deus, não rejeite esta tolerância. Se há tempo de você fazer o correto, faça o correto. Não deixe para amanhã, para você querer fazer o certo quando será tarde demais. Olha, irmão, Deus foi tão longânimo, Deus foi bom que ele poderia acontecer o arrebatamento e nós não saberíamos de nada. Mesmo dentro da igreja da terceira etapa, você sabe que você hoje já não é mais inocente, porque Deus está dando essa tolerância e tudo está dentro de você. Mas o eleito, ele não erra o caminho. Você sabe por quê? Agora eles estão com esses demônios. Eles estão com personalidade, que o pastor fala, duplas. São personalidades duplas. Você sabe que é a personalidade dupla? Você sabe quem dá personalidade à pessoa? Tem gente que diz, eu sou bipolar. O que é bipolar? É dupla pessoa. Não, eu não sou bipolar, não, sou um cristão.
na minha vida é só o Espírito Santo que reina, mesmo eu não dando conta, mesmo sendo um fracasso. Não fala isso que você é bipolar, não. Fala que você é do trovão, você é convertida pela mensagem de João. Né? Essa dupla personalidade que veio desde a era das trevas, queima a Bíblia, depois vem ler a Bíblia. Depois vem, queima a mensagem, depois ele mesmo, os próprios demônios que manda queimar, é o mesmo demônio, para não perder o povo, diz, lê a mensagem. É o próprio demônio que diz, essa doutrina do aperto play é do inferno. Isso nós temos que combater com combate praga e lavoura, mas é o mesmo demônio que se apresenta. Mas eu ouço o aperto play. Eu ouço. Você tem que ouvir. Demônios de dupla personalidade. Você não tem como entender, mas você não tem como entender se você está dentro do sistema. Você defende um sistema humanizado por homem. É humanizado de um concílio de ministro, de um concílio de pastor. Você não tem. Olha, ainda vai mais essa aqui. Você sabe o que é comer o alimento só? Você mesmo que você tenha um pastor, mesmo que você tem que ter um pastor. Você tem que ter um pastor. Você vai na igreja daquele pastor, mas você não depende daquele pastor para alimentar. O pastor não tem que estar dizendo, alimenta, não. A fome na alma do eleito está dentro dele. Ele tem esse desespero dentro da alma dele. Ele não precisa estar em conjunto, ele não precisa estar em grupo para ouvir um CD. Ele ouve, ele faz parte daquele companheirismo, mas ele alimenta só. Ele vai para o trabalho, é o carro dele lá tocando. Osmar Brana, ele está em algum lugar, ele está ouvindo porque ele quer alimentar a alma, é tempo de alimentar. Essa é a tolerância de Deus, e só o eleito vai sentir essa necessidade. Não é porque eu falo, não é porque o pastor morreu e você ficou sentido porque ele passou para o Senhor. Não, é porque há uma cobrança, há um desejo dentro da tua alma. E quando você ouve esta mensagem, quando tu entra em contato com esta voz, que não é a voz de um homem, é a voz de Deus, aí você entra dentro de eternidade. E aquilo vai te aperfeiçoando. Porque a perfeição que você pensa que é essa. De você às vezes não se aborrecer, de você às vezes não se irritar, não é essa paciência, não. Você às vezes não tem, você luta, você é contra as coisas que são erradas da sua carne, mas a paciência é você ter esta paciência, esse tempo de tolerância que Deus está dando, de esperar e crer, que se Ele prometeu, você fica despreocupado, meu irmão. Que se você faz parte deste rapto e você não vai adormecer no Senhor, você vai ser transformado. Seja onde você estiver, seja você estiver viajando, seja você estiver no mato, você não vai precisar de ninguém, não. A voz, a mensagem, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, o alarido de Deus, já soou. E nós estamos no tempo vencido. Está vencendo. Você acha que eu tenho a capacidade de falar para você que há um tempo deste CD ter a sua força? Agora, de você desejar ouvir, vai chegar uma hora que você vai deixando ele para outras situações. Tem tanta coisa para você ouvir, as pessoas têm tanto entretenimento, mas esquecem de Deus, elas vão lembrar de Deus. Quando a gente não quer assustar ninguém, né, irmão? A gente não quer assustar ninguém. Mas essa é a tolerância. E não adianta tu querer cobrar. Eu querer cobrar da minha filha, não, isso é comigo, eu tenho que me cobrar. O eleito, o chamado foi você, não foi sua filha. Se a sua filha quer, amém. Se a sua filha não quer, se o seu filho quer, amém. Se o seu filho não quer, você vai tratar ele bem. Deus chamou só Enoque. Deus não chamou a família do Enoque. Foi só Enoque que foi no rapto. Deus chamou só o irmão Brano e uma meia dúzia para ver aquela mensagem que ele estava pregando, e depois que ele partiu, alguns partiram e os demais ficaram contra, se levantaram com um sistema humanizado, com um pensamento humano, com um pensamento satânico de uma dualidade. Pensamento satânico.
E porque não era para eles, porque tinha que chegar a este homem aqui no Brasil, para trazer essa mensagem para a esposa, um homem tão simples, um homem tão humilde que talvez as pessoas, os ministros, os teólogos do dia de dentro dessa mensagem não deram crédito a ele, mas eles sabiam que ele tinha algo de Deus. Eles sabiam que essa mensagem era uma mensagem que eles não poderiam fazer frente. E essa mensagem que nós temos, meu irmão, não faça frente a ela. Não faça frente. Porque é por isso que Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo, para confundir as que são. Deus não pega os inteligentes, os bons, os das grandes catedrais, senão ele tinha pegado Caifás. Ele não pegou Caifás. E olha que a mensagem da hora, até antes de Jesus, até antes de João Batista chegar, quem estava com a mensagem ali era Caifás, era o sacerdote. Era ele, era Anás, eles tinham a mensagem. Mas depois que a palavra do Senhor veio a quem? Ao sacerdote? Não. Veio João Batista no deserto, Deus parou de tratar com ele. Deus parou de tratar com eles. Deus não trabalha em sistema, irmão. Não adianta tu querer levar esta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, para dentro de um companheirismo de pastores, para dentro de um companheirismo de um ministro. Tu diz, pastor, tu não crê em companheirismo? Eu creio no companheirismo, mas da palavra. Nós nos unimos, como eu permaneço me unindo, como eu me unia com o nosso mestre, como eu me reunia com o nosso profeta, como me reunia com o nosso pastor. Eu nunca vi, desde 2013 eu me reuni com ele, com sinceridade no meu coração, eu nunca vi ele mandar sentar um bocado de pastor e começar a aconselhar. Fala tu agora, o que é que tu acha disso? É assim que eles fazem. Mas agora vocês sabem que ele se reúne? Ele se reúne para dizer, esse Mendes, esse bispo tem sido um atrapalho para mim. A gente pensou que ele tinha ido embora, mas se levantou 2 agora aqui, fica pior. E 2 não, e eles ainda têm um bocado lá que crê assim. E o que é que a gente faz para a gente impedir eles? Vocês não vão impedir Deus, vocês não têm como impedir Deus. Eu nunca vi nós nos reunir para ele dar conselho, olha, faz isso. Ele nunca fez isso. Eu sou testemunho, pastor João Bispo são testemunho. Talvez vocês não sejam testemunho, porque vocês são mentirosos. Mentirosos. Não têm capacidade de se humilhar e entender é verdade. Que este povo está crendo é verdade. Eu vou me render a esta mensagem. Vou render minha igreja. Deixa eu ler um pouquinho aqui, meus irmãos. Olha. As Águias de Deus. Foi pregado em abril de 1960, parágrafo 220, Mombrana diz assim, qualquer mente normal, civilizada, sabe que estamos no fim de alguma coisa. A civilização não pode permanecer por mais tempo. Ela está apenas se entrelaçando e sacudindo. O que ela está esperando? Seu curso está vencido. Tudo está, não espere mais nada. Olha, o irmão Brana, o nosso Osmar Brana, nosso profeta, ele diz que quem ficava esperando em política, que até se meteu em política, foi Ló. Discutindo com política, isso não é para eleito. Abraão ficou lá longe, olha, ficou lá no Cavalhar de Manre, plantando cacau. Ficou lá longe, entendeu? Ficou longe de política. Só crendo no que Deus tinha dado, aquela promessa a ele. Mas o que foi que Ló fez? Ló se fez um prefeito, Ló se fez um juiz, achando que ia resolver o problema de Sodoma. Não, o tempo de Sodoma já estava vencido. Sodoma já estava sentenciada. A longanimidade de Deus já tinha vencido. Não restava mais nada. O que aconteceu? Aí você pode ver que Ló se meteu em problema e o próprio Abraão veio com seus 318 homens, só com facão, só com espada, só com enxada, sem espada, aliás, para resgatar seu sobrinho. Não só um profeta, o pastor Osmar chega a dizer, Osmar Brana chega a dizer, mas você acha que Ló, depois daquilo, ele disse, ô meu tio,
o que o senhor está falando é verdade. Mas quando ele não reconheceu, vocês acham que esses ministros, agora, dessa terceira puxada, eles nunca vão reconhecer. Eles querem ser reconhecidos, mas Deus não reconheceu eles. De que adianta eu ser reconhecido pelos membros, ser reconhecido por uma igreja grande, ser que você é reconhecido por Deus, você reconhece o mensageiro e a mensagem. Você reconhece. E você não só reconhece isso, você não refuta, você não ignora a mensagem que ele trouxe, você não combate, ela está apenas se entrelaçando e sacudindo, ela está esperando, seu curso está vencido. Como Noé foi nos dias de Noé, a longanimidade estendeu-se além do tempo. A longanimidade estendeu além do tempo. Você já pensou, as pessoas continuaram normais. Pessoas que continuaram trabalhando, vendendo, fazendo comércio. Talvez a política não ia boa, talvez tivesse o partido B, o partido C, eles brigando por aquilo, aí achando que aquilo ia salvar, mas já estava vencido. Você sabe o que é vencido? É podre. Já está podre. Você sabe que o nosso tempo está vencido? O tempo está vencido, mas nós estamos num lugar onde a mensagem não apodrece. Ela não apodrece, você se alimenta, mas os de fora estão vencidos, eles podem falar, eles podem pregar Cordeiro saiu do trono, eles podem querer colocar essa imagem aqui, porque a tendência deles não é colocar essa imagem aqui do nosso profeta. A nossa tendência é eles colocar a imagem deles, que eles querem aparecer, eles vivem de aplausos. Eles gostam de ser ovacionados. Sabe por que eles não põem isso? Porque eles vão ser repreendidos. Essa mensagem repreende o ministro, repreende o membro, põe cada um em sua posição, mas eles não querem. Aí eles enganam, colocam, que eles não podem enganar, irmão. Você acha que a igreja romana, ela vai enganar sem Bíblia? Ela engana com a Bíblia, mas da forma dela. Você compreendeu? É da forma dela, não é da forma de Deus. Nunca o diabo vem dizendo eu sou o diabo, não. Ele vem com versículo, ele vem com parágrafo, ele vem tocando CD. Esse mesmo demônio foi bem posicionado, irmão, daí Deus te abençoe, meu irmão. Foi bem posicionado este mesmo demônio que queria fazer eu sentar. Tu é meu testemunho. Eles chegaram comigo, sente, só tem o pastor Armar. Por que hoje vocês não ficam só com a mensagem do pastor Armar? Era um demônio de dupla face. Agora eles estão apoiando o sistema e estão contra o sistema de Deus. Você acha que o sistema de Deus ainda saiu? Só vai sair quando essa noiva, essa esposa sair da terra. Este é o tempo de tolerância. Este é o tempo do nosso conserto. O meu conserto, o teu conserto. Que Deus está fazendo. De uma forma ou de outra, Ele está trabalhando. Não está trabalhando mais fora, porque o tempo de fora está vencido, mas o de dentro há uma tolerância. Há uma tolerância. Você é agradecido por Deus ser longânimo? Mesmo já vencido, a longanimidade de Deus. Tu sabia, irmão, que o pastor, desde 2013, 2015, ele começou a falar, venceu. A mensagem venceu. Ele descobriu tudo que já tinha pregado. Mas aquilo era a tolerância de Deus com ele. Deus não podia tirar ele de uma vez de nós. Porque ele sabia que a gente ainda não estava no ponto. Deus sabia que não estava no ponto da gente entender. Mas chegou em 2004, Deus tirou ele. Aquilo era o final. O final de um para começar o outro. Para começar o verdadeiro avivamento, sem explosão, sem arrepio, sem pulo, sem grito. Uma mensagem dentro do coração do eleito. Desceu, agora desceu. Nem que nos mate, nem que nos pegue e nos estraçalhe, mas isso está dentro de nossa alma. Não tem como ninguém tirar de nós, que nós reconhecemos quem é o mensageiro e quem estava dentro dele. Foi através dele que nós viemos descobrir que o nosso nome foi mudado. Eu ouvia tanto tempo, falava aquilo de boca. Mas agora a gente veio cair em cena que para você no rapto, esse seu nome tem que ser mudado. Se tu ainda não tem essa revelação,
Precisa ter, meu irmão. Olha, seu curso está vencido, como foi nos dias de Noé. A longanimidade já estendeu-se além do tempo, por amor aos eleitos. A longanimidade estendeu-se além do tempo. Opa, quer dizer, além do tempo que já era para ter acontecido, que já era para ter alagado, já era para ter inundado, além do tempo que já era para Moisés e Elias se manifestar, já era para os eleitos, os judeus ter sido raptados, já era para eles terem aceitado o Messias e essa terra queimada, mas além do tempo, por amor aos eleitos, já passou, mas ele está esperando para colocar sua igreja em ordem, hein? O que é que Deus queria? Deus não poderia, gente, com essa diversidade de crença, pessoas em dúvida, porque tem pessoas também no meu ministério, elas estão com a gente porque gosta de mim, gosta de como eu trabalho. Se eu não crer na verdade, você tem que me deixar. E a verdade hoje é Apocalipse 10, de 8 a 11, não é minha mensagem, eu não estou trazendo nada além do que nós já temos. Não é minha mensagem, que mensagem eu tenho? Que mensagem eu vou oferecer para vocês? Olha só o que ele diz, mas Deus está esperando colocar sua igreja em ordem. A igreja não vai sem ela esteja em ordem. E essa ordem não é a minha, essa é a ordem. Está tudo neste mapa de Apocalipse 10, do 8 a 11. É um mapa, irmão. Tu quer ir por rápido? Está aí tudo. A palavra falada. A palavra falada, o irmão Brana falou a palavra falada, o José Brana, o nosso irmão José Brana colocou a palavra falada, não está nas mensagens, mas só que ela não foi falada, porque a palavra falada é os 7 trovões, agora a palavra falada ela está em áudio, a palavra de João é a palavra falada, é o assim diz o Senhor. As pessoas estão esperando a palavra falada, mas elas não aceitam a palavra falada. Elas querem uma palavra falada para trazer coisa em existência. Isso foi no ministério de Brana. Mas pastor, quando der o aperto, irmão, você acha que isto é um aperto para a gente crer nessa palavra falada? E se Deus quiser fazer, como diz sempre o pastor Armar Brana, se Deus quiser fazer alguma coisa com ele, nós não vamos conjecturar, esperar uma coisa que já foi e a gente quer. Já fez e a gente quer. Né? Tantas coisas naturais que acontecem com a gente dá a palavra. Se eu fosse testemunhar de coisas na minha viagem e coisas que os irmãos vêm comigo, não está dando certo, e vêm comigo novamente, aí cai uma inspiração e eu digo, vai e faz. Ele vai e faz, ele volta e diz, é verdade, deu certo. Mas tem que ser sobre uma inspiração, mas isso daí não faz a gente grande. Isso daí não converte. Que adianta tu chegar e ter a palavra falada e falar a palavra para ver alguma coisa? Isso não te converte. O que converte, irmão, a palavra falada é Apocalipse 10, do 8 a 11. É a voz que do céu tornou a falar comigo. Vai, come o livrinho, come Cristo, come o anjo forte que já foi revelado. E profetiza outra vez. Você quer palavra falada mais forte do que a de Osmar Brana, que entra dentro do teu coração, entra dentro da tua alma e muda a tua natureza. Você quer ver isso? Ela está esperando por você o que ele pode acrescentar as bênçãos a você. Essa é uma oração do irmão Brana, os ungidos dos últimos dias. 262, note, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem, a primeira puxada, a cura, segunda puxada, a profecia, terceira puxada, a abertura da palavra, os mistérios revelados, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. Lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Hein? O que é a terceira puxada foi tempo vencido. Aí houve a tolerância para chegar na mão deste homem, hein? Deste homem
que nos ajudou a ver essas coisas, e agora eu rejeitar essa tolerância que Deus está dando para a gente ouvir novamente. Isso não tem como, meu irmão, não tem como a gente ver, não tem como a gente rejeitar isso aqui. Deixa eu ler esta aqui, ó. Eu li 77. Olha aqui, olha 77. Esse aqui é: Deus guarda a sua palavra. Agora, se você observar, ele disse como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, antes do dilúvio, como isso seria. Isso, irmão, dá para dar temor e tremor. Você não fica adormecido, irmão. Só quem vai ficar adormecido é a virginércia. Mas o eleito, ele não fica adormecido. Nós não temos tempo para perder. O eleito, ele não perde tempo com coisas supérfluas. Não que a gente não vai ser humano, nós somos humanos. A gente é humano. Mas Deus dá oportunidade para a gente ouvir. A gente tem uma oportunidade para ouvir, você não ouve. Você vai ficando para trás. Está tão fácil hoje. Está tão fácil que tu não precisa mais jejuar para Deus te revelar esta mensagem. Quem era para jejuar, para revelar este livro fechado, era o irmão Brana. Hein? E quem era para orar, para buscar, e que não buscou, não orou, foi o irmão Brana. E disse: eu não orei, isso me atingiu. Eu não estou me esforçando para ser uma aviária. Isso vai me atingir, irmão. Não te preocupe, é só você crer neste mensageiro, nessa mensagem da hora, nesta terceira puxada. E o resto é com quem? É com Deus. Mas se você tem Deus, você vai se alimentar de quê? Você tem que se alimentar de Deus. E isso aqui, irmão, é que vai falar contra a gente. Está dentro da tua casa, está empoeirado. Tu joga até fora. Faz até enfeite. Tem casa que eu chego e tomo enfeite, igual árvore de Natal. Isso daqui é para estar dentro do teu coração. Aproveita, extrai isso aqui, põe dentro da tua alma. Põe dentro da tua alma, escuta. É tão fácil, é só tu pegar e dar o... Não vamos falar play, né? Que esse play escandaliza. Vamos falar ok, dá o ok. Né? Dá o ok. Agora, se você observar, ele disse como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, antes do dilúvio, como isso seria? Deus não estava desejando que ninguém perecesse. Olha, irmão, Deus é tão bom. O eleito não perece, é só o eleito. Olha, irmão, ele está dizendo, antes do dilúvio, ele não queria que ninguém perecesse. Dentro de milhões de pessoas, 8 almas com a de Noé. Mas ele não queria que perecesse. Aí vem ele, no Oriente, entre o Novo e o Antigo Testamento. São João 3,16. Deus amou o mundo inteiro e deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse Deus, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca. E Deus é tão bom, mas tão longânimo, que ele está sendo tolerante, mesmo o tempo vencido. E o tempo dessa tolerância também vence. Vence. Olha só como foi nos dias de Noé antes do dilúvio, como isso seria. Deus não está desejando que ninguém perecesse, mas que todos se arrependessem. Hein? E não é só se arrepender, eu tenho me batizado, isso não é tudo. Você tem que ser convertido. Laodiceia 38. E tu não te converte lendo, tu te converte ouvindo. Oh, irmão, Deus é tão... Deus compra a sua palavra. Não, eu tenho que ler. Não, tu tem que ouvir. Senhor, mas eu li e não me converti, porque eu não mandei tu ler, eu mandei tu ouvir. Mas eu preguei, mas eu não mandei tu pregar, eu mandei tu ouvir. Ei, Deus estava que ninguém perecesse, mas que todos se arrependessem. Então ele tolerou por muito tempo. Ele tolera. A gente se sente, eu como ser humano, eu me sinto tão indigno. Você como ser humano se sente tão indigno. Nós como seres mortais. Deus dá uma bondade, uma palavra, uma mensagem, um profeta para nos esclarecer. Isso é a bondade de Deus. Nós temos que ser agradecidos. Para de estar reclamando da tua vida. Se ganhar pouco, se ganhar muito. Para Deus não interessa quanto tu ganha. Não interessa que nós já ganhamos.
essa prosperidade, esta palavra é prosperidade. Não interessa se que tu coma mortadela. Eu falo de mortadela porque lá no norte é mais mortadela. Eu penso que eu estou no sul. Eu nem sei onde eu estou. Aí reclama. E a mortadela, olha, irmão, quem come mortadela, quem come costela, tem gente que gosta de carne maciça, carne macia. Quem gosta de torta, quem gosta de torta salgada, torta doce, quem gosta de chocolate. Se tu tem split, ou o outro tem ventilador, o outro tem abano. É o eleito. Não interessa o que ele coma. Interessa essa mensagem. Deus não se preocupa com isso, não. A gente que se preocupa, ai meu Deus, estou sofrendo. Deus não. Deus ele tem um compromisso de manter a tua necessidade, mas o problema é que a gente quer mais do que a necessidade. Irmão, se Deus demorar mais um pouquinho, a gente está bilionário. Crendo com esta mensagem. Olha, ele tolerou por muito tempo. O tempo para inundação já tinha passado. O tempo do arrebatamento já tem passado. Olha, irmão, você não acha que é bom? Pastor, mas por que tu diz que já tem passado e tu não foste no ramo? Não, eu estou na tolerância de Deus. Eu não estou esperando nem Deus colocar a igreja em ordem. Eu estou esperando Deus colocar a minha vida em ordem. Eu não estou preocupado com a minha vida. Ele colocar em ordem. Ele colocar a sua vida em posição. Essa é a tolerância de Deus. Não tem que olhar para ninguém, tem que olhar para você. Se o irmão não foi, eu não vou. As irmãs estão preocupadas, às vezes se preocupar, ouvir uma coisa que edifica, não estão lá procurando vestido. Elas estão preocupadas com que vestido elas vão no rapto. Não é esse vestido, irmão. Não é esse vestido que tu vai no rapto, não. É a vestidura de Apocalipse 10, de 8 a 11, que ele já deixou. É só você estar encaixado, não precisa de ajuda de pastor. Não precisa, não. É só tu encaixar, entra no vestido. Não vai sair. Mas eu sou gordinha, não. O corpo espiritual é só de um calibre. Esse vestido é só para um calibre. Você entendeu? Não tem esse negócio de ser mais gordinho. Não posso comer porque eu vou. Aí quer se enganar, né? Aí vai afrouxando o vestido quando vê, tá igual de baiano, né? Não, mas dá em mim, olha. Tá dando. Esse não pode ser gordo ou magro. Vai dar, ele está encaixado já. Ai, que coisa. O tempo para a inundação já tinha passado. Lá embaixo o Egito já havia passado. Você compadeceu. Me perdoe. Você compreendeu isso? Você compreendeu, igreja? A igreja compreende isso. Na destruição antediluviana agora já havia passado da hora. A destruição do julgamento saindo do Egito já havia vencido. 40 anos depois do tempo, mas Deus estava determinado. Deus havia determinado que sua palavra não retornaria a ele. Ele ia guardar a sua palavra, ele tem que guardar a sua palavra, ele deve fazê-lo a fim de ser Deus. O tempo de Moisés chegar lá já está vencido. Por quê? Por tolerância de Deus. Tu diz o quê? Briga com Deus. O que é que Deus está fazendo? Eu não quero saber, eu só estou crendo em Apocalipse 10. Eu não tenho que crer mais em nada, só em Apocalipse 10. Não me interessa. Os irmãos ficam preocupados com o que vai acontecer na tribulação. Eu não quero saber, eu não vou estar lá, eu creio que eu não vou estar lá. Isso se não tivesse é problema de Deus, não é meu. Eu creio que eu vou sair nesse rapto, você crê que você vai sair. É por isso que eu doei, estou doando a minha vida, o meu ministério local, porque eu creio nisso. Se eu não cresce, eu não estaria aqui enchendo linguiça, né? Pastores que não têm nada ficam enchendo linguiça e mostrando, e quer que os membros se apeguem a ele. Eu não quero que você se apegue a mim, se apegue a esta mensagem. Dê ouvido a esta mensagem que já está em áudio. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.